Fala galera, vamos lá, começando aqui nossa aulinha de geografia, tá certo? Já para começar eu quero pedir licença para fazer igual eu fiz na aula de história. O que, professor? Começar essa aula com a correção das atividades anteriores, tá pessoal? Vai ser uma correção que eu vou tentar fazer rápido, então eu preciso que vocês estejam com o livro aberto para irem acompanhando as explicações, tá? Porque como o nosso vídeo não pode ser muito longo e já vai ficar muito longo por causa das correções, se eu fosse escrever e mostrar muito detalhado, o vídeo ia ficar com mais de meia hora e eu não posso isso. Não era nem para passar de 10 minutos, mas já vai passar. Então vamos ter cuidado. Vamos abrir o livro, vamos acompanhando nas páginas só para refrescar um pouquinho a memória, tá certo, gente? Porque eu queria fazer essa correção mesmo pelo Google Meet, né? Todo dia a gente começava 1 hora, fazia pelo Google Meet lá de português, fazia as atividades, terminava até as 3 horas, e 3 horas a gente se encontrava para fazer a correção de geografia. Mas como nunca deu certo, nem de geografia, nem de história, agora eu vou fazer assim. Antes de começar o conteúdo novo, eu vou fazer a correção das atividades anteriores. Hoje vai ser um pouco demorado, porque tem 2 semanas de atividade para corrigir, mas a partir de semana que vem fica mais rápido. Então vamos lá. Começando lá na página 9, o tema é Dinâmica Populacional Brasileira. Tinha aquelas 2 perguntinhas sobre aquelas fotos, que vocês devem... vão olhando pro livro, hein? Que eu não vou botar a imagem aqui não para não demorar. 2 imagenzinhas sobre aquelas fotos que vocês responderam, que a maioria falou que o lugar melhor de se morar era o da segunda foto, que parece um bairro mais estruturado do que o primeiro, que parece mais uma favela, né? O chão, tem muito lixo ali em volta. Por isso, essa foi a resposta de vocês. Continuando. Aí tivemos as perguntinhas da página 10. Qual a região brasileira que tem a maior densidade demográfica? Pessoal, vocês olharem nesse gráfico aí, tem assim, a densidade demográfica do Brasil é 24. Aí, do Nordeste é 5. Ou do Norte é 5, Nordeste é 36, Centro-Oeste é 10, Sudeste é 93 e Sul é 51. Qual é que tem a maior? É o Sudeste, que é 93. É muita gente. Isso aqui quer dizer como se no Sudeste todo, em cada quilômetro, morasse 93 pessoas. É muita gente, pouco espaço. E aqui tem a menor, é o Norte, que são 5 pessoas por quilômetro quadrado. 2. Qual é a densidade demográfica da região que você vive? Gente, não está perguntando qual é a região que você vive, está perguntando qual é a densidade demográfica. Se nós moramos no Nordeste, a densidade demográfica do Nordeste é 36. Vocês coloquem aí 36. Próximo. Na outra página temos aquele mapa do Brasil pintadinho com várias cores de acordo com a densidade demográfica. E temos a pergunta 3. Quais são as unidades federativas mais povoadas? Você vai olhar aquelas que estão a cor que tem mais de 100, cor mais escura, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas e Sergipe, tá bom? São aqueles que têm mais de 100 pessoas, mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado aproximadamente. E quais são as menos povoadas? É aquele que é mais clarinho, que é ali o Acre, Amazonas, Roraima e Mato Grosso, tá bom? São as que têm menos. As que têm mais, São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe e Alagoas. As que têm menos, Amazonas, Mato Grosso, Roraima e Acre. 4. Em que faixa de densidade demográfica está a unidade federativa onde você vive? Já que a gente vive no Ceará, vocês olham lá no Ceará, ó, cadê o Ceará? Ceará tá nesse vermelho clarinho, né? Não, tá no vermelho quase mais escurinho. Não é o mais escuro, é o quase. Significa que tem de 21,5 a 100 pessoas por quilômetro quadrado. Você coloca de 21,5 a 100. Virou. Questão 5, página 12. Observe o gráfico. O que o gráfico mostra? Ele mostra as taxas de natalidade e mortalidade de 1900 até 2015, tá? De 120 anos atrás até 5 anos atrás, 6 anos atrás, no caso. B. Com base nos dados do gráfico, calcule o crescimento vegetativo do Brasil nos anos de 1930, 1965 e 2015. Gente, 1930, para calcular o crescimento vegetativo é assim. Vocês pegam o valor da natalidade menos o da mortalidade. Tipo, olhem aí no gráfico, acompanhem no livro, que eu não tenho como eu mostrar aqui. Em 1930, a natalidade era 45 pessoas. Era mais ou menos isso, 45% para 26 de mortalidade. Então você pega 45 menos 26. Faz 45 menos 26 que vai dar a resposta.
Em 1965, pega 39, que é a natalidade, menos a mortalidade, que é 10. 39 menos 10, que vai dar a resposta. E em 2015, vocês olham lá, 2015, a natalidade era 14, a mortalidade era 6. É só fazer 14 menos 6, certo? Essa é bem rapidinha, que muita gente não entendeu. Então é só isso, ó. Faz o cálculozinho. Natalidade menos mortalidade nos 3 anos que vocês encontram. C. Como você explicaria a evolução do crescimento vegetativo no Brasil nesse período? E o que vocês podem ver, pessoal, o que fala muito nessa página aí é sobre a questão das migrações internacionais, ou seja, muita gente que vinha de fora para morar no Brasil. Também acontecia de gente tá no Brasil e morar em outro lugar, mas aconteceu nesse período de muita gente vir para o Brasil, certo? E outras coisas, como por exemplo a medicina estava melhorando, estava morrendo menos gente. Outras coisas também, as pessoas estavam deixando de ter tantos filhos, que no começo, como a gente vai ver na página seguinte, tinham muitos filhos cada casal, depois foram reduzindo um pouquinho, né? Era comum, por exemplo, o casal ter 10 filhos antigamente. Minha avó teve 11 filhos, né? Aí a minha mamãe só teve 2. Ó, que diferença, né? As coisas vão mudando. Virou. Página 13. De acordo com o gráfico da página 13, qual era o número médio de filhos por mulher no ano de 1960? Se vocês olharem no gráfico, pessoal, vão ver que em 1960 eram, em média, 6 filhos por mulher. Em 1970 também era 6. Aí em 1980 ficou só 4. Em 91 era 3. Em 2000 era 2. Em 2010 era 2. Em 2015 continuou sendo 2. E por hoje está mais ou menos isso também. 2, 1. Mais ou menos isso, né? Está diminuindo. Você considera importante a inserção da mulher no mercado de trabalho? Essa é pessoal, mas se eu fosse falar, eu ia dizer que sim, que é muito importante. Porque todos têm direito a seguir suas carreiras, seguir seus sonhos, né? Não tem essa história de só porque a pessoa nasceu homem ou mulher tem que fazer determinada coisa. Não, a pessoa pode fazer o que quiser, se dedique e siga seus sonhos e suas vontades. Virou a página. Aí tem algumas perguntinhas sobre as mulheres chefes de família. São pessoais. A 8 é pessoal. Se as mulheres da sua família exercem alguma atividade remunerada, ou é sim ou é não, né? Você vai dizer o que as mulheres da sua família fazem. 9. Alguma mulher adulta da sua família é a principal responsável pelo sustento financeiro da família? Também é pessoal, né? E tem a 10. Em sua família há idosos? Aí você vai falar se sim ou não, já falaram, né? É só para corrigir. Virando a página, pessoal, nós tivemos aquele texto sobre os direitos das mulheres no Brasil, tá? Que teve aquelas perguntas, ó, de que trata o texto? Dos direitos das mulheres no Brasil. O próprio título já diz. 2. As mulheres sempre tiveram os mesmos direitos que os homens? Não. Porque durante muito tempo, muita coisa era proibida às mulheres, como votar, ter o ensino superior, né, exercer cargos públicos. Hoje tudo é liberado, ainda bem, mas durante muito tempo era proibido, as mulheres não podiam. Era como se não fossem gente, porque proibia coisas que todo mundo tem que ter direito. Atualmente, as mulheres sofrem discriminação? Ainda sofrem. No mercado de trabalho, muitas mulheres sofrem discriminação, recebem menos que os homens. Tem mulheres que trabalham tanto ou até mais que os homens e recebem menos por isso, o que ainda é uma realidade muito triste, mas que, se Deus quiser, vai mudar. 4. Quais expressões no texto indicam a passagem do tempo? As expressões que falam assim, ó, nem sempre, as mulheres, durante muito tempo, mesmo depois, foi só na década. Deixa eu ver o que mais. Aí quando fala de anos, né, em 2006, 1988, em 1879, em 2006 já falei, né, atualmente, essas palavrinhas indicam tempo. Na 5, até 1879, as mulheres não podiam frequentar o ensino superior no Brasil. Não podiam, ok, faculdade. Não, só homens podiam fazer faculdade. A mulher queria estudar, mas não podia. Na década de 1930, as mulheres passaram a ter o direito de votar e de se candidatar a cargos públicos, ou seja, né, uma prefeitura, deputado, esse tipo de coisa, que antes não podiam. Em 1988, a Constituição Federal do Brasil estabeleceu que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Só em 88, há pouco mais de 40 anos. Antes, né, os homens e mulheres são iguais nos seus direitos e obrigações. Em 2006, foi promulgada a Lei Maria da Penha, que tem por finalidade coibir a violência doméstica contra a mulher. Uma lei muito importante, porque a gente sabe que a violência doméstica contra a mulher ainda é coisa que acontece até hoje no Brasil. Existe essa lei aí que protege muitas mulheres. E coisa interessante, Maria da Penha era cearense, certo? O nosso estado do Ceará fazendo história aí para o... Ela é cearense, acho que ela ainda está, ela ainda é viva, Dona Maria da Penha. É cearense, fazendo a história, né, por bem da população feminina do Brasil.
E atualmente as mulheres trabalham nas mais diversas funções, mas ainda sofrem discriminação, certo? A questão 6 eu falei que não precisava fazer, né? E vamos lá, passando para frente. Aí teve aí aqueles textinhos, né, sobre a população, nós aprendemos o que são imigrantes, emigrantes, falou sobre as pessoas saindo do território, né? Por exemplo, uma coisa que acontecia muito antigamente ainda acontece hoje. A pessoa faz seus 18 anos, vai se muda para o Rio de Janeiro, você deve conhecer algum irmão, algum primo, né, que foi fazer imigração, foi morar fora, ou talvez até pessoas que foram morar em outros países, aí depois a pessoa volta. Por exemplo, meus pais moravam aqui em Croatá, se mudaram para São Paulo, passaram muitos anos lá, eu nasci lá, minha irmã também, e depois voltaram para cá, né? Esse fluxo migratório sempre aconteceu no Brasil. E como a gente vê também aí, na foto aí que tem do Haiti, o pessoal às vezes perde casa por causa de terremotos, desastres naturais, tem que ir para outros países, né? Acontece. Aí as atividades lá da página 22, duas questões que a gente fez, ó. Qual é a diferença entre emigração e imigração? É simplesmente que emigração significa que a pessoa sai do seu lugar de origem e vai para outro. Tipo, a pessoa mora aqui no Brasil e vai morar nos Estados Unidos. A pessoa mora aqui no Croatá e vai morar em São Paulo. É imigração. É quando sai do seu lugar de origem e vai morar em outro lugar, certo? E o contrário, que é imigração, que é quando a pessoa volta para o seu lugar de origem. Ela está em um lugar diferente e volta para o seu lugar em que nasceu, para o seu país de origem, para o seu lugar em que viveu. Beleza? Aí tem um gráfico, observe o gráfico e responda. Países com maior número de imigrantes, ou seja, imigrantes brasileiros, são quando os brasileiros saem aqui do Brasil e vão morar em outro lugar. Que informações o gráfico apresenta? Os países com maior número de imigrantes brasileiros, já está dizendo, é o nome dele. E que país tinha o maior número de imigrantes nesse período? Que isso aqui era em 2015. O país que mais brasileiros ia nesse período era os Estados Unidos, que tinha aí cerca de 1.410.000 brasileiros se mudando para lá. E o que tinha menos era a Espanha, que mesmo sendo menos, olha só, ainda era 86.691 pessoas, o que é muita gente. Tanta gente saindo do nosso país e não morar em outro. Gente, acabou aqui as correções, levou um tempo. Desculpa por ter demorado, mas como eu falei, essas correções demoradas foram só essa semana. Semana que vem as correções vão ser mais curtinhas, tá bom? E vamos lá. Começando hoje, as atividades são essas de migrações internas no Brasil. Não vamos falar hoje de pessoas irem para fora do país, não. Migração também acontece aqui dentro. Aqui o Brasil, dentro do Brasil também ocorre migração. Como eu citei, por exemplo, o caso dos meus pais, que moravam aqui no Ceará e se mudaram para São Paulo, que continua sendo dentro do Brasil, tá? Vai falar aí, ó, sobre as migrações de 1950 a 1970, vocês vão ler esse textinho, que eu não vou ler todos os textos, nesse vídeo vai ficar ainda mais gigante, tá? Vão entender, ó, de 50 a 70 ocorreu um tipo de migração, as pessoas iam para um tipo de lugar. Aí, a partir da leitura desse texto, vocês vão poder responder, essa questão 3. E também observar, claro, esse mapa que mostra para onde as pessoas mais iam, de onde as pessoas saem para poder ir. Olha só, tem as setinhas indicando o lugar de onde elas saíram, para onde elas vão. Por exemplo, você pode ver que na Bahia, o pessoal da Bahia ia para muitos lugares diferentes, certo? Vocês vão ver esse mapa para poder responder essas 3 questõezinhas aqui, A, B e C. Aí, nós vimos as migrações de 50 e 70, aí tem as migrações de 70 a 90, que já foi um pouco diferente, as pessoas já começaram a procurar outros lugares. Podem ver, ó, que esse mapa, olha as setinhas, é bem diferente desse outro, ó. Olha nesse aqui, para onde as migrações, e veja nesse outro como já mudou bastante, já tá, né, mais misturado. Aí vocês vão ler também para responder essa questãozinha 4, e depois tem as migrações de 90 a 2010, certo? Que vejam só aqui que já mudou de novo. Sempre, né, acontecia, veja que os 3 mapas são bem diferentes. Recapitulando, ó, de 50 e 70 as migrações eram assim. De 70 a 90 as migrações eram assim. E de 90 para 2010, ou seja, a cada 20 anos as migrações mudam bastante. Vocês vão ler esses textinhos e responder essas, deixa eu ver, são 5 questões. Quer começar pela questão 3, questão 4, questão 5, 6, 7 e 8, tá bom? São 5 questões, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 6 questões, desculpa. Tá? Galera, o vídeo ficou um pouquinho longo.
Mais uma vez, compreensão, né? Desculpa por isso, mas é porque eu precisava fazer as correções, eu não me senti bem, não é certo eu passar sem nunca corrigir as atividades. Queria fazer pelo Google Meet, mas nunca deu certo, então estou fazendo assim. Vão responder essas 5 questões, por favor, leia os textos, não tenta adivinhar as questões que assim não dá certo. Não precisa ter pressa, nós temos aí até as 5 horas para fazer, então vocês leem os textos, prestem atenção e respondam as questões, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, eu estou aqui esperando para poder ajudar vocês e boa sorte, vamos ter um bom aprendizado e obrigado por terem assistido, nos vemos na próxima.